Meus queridos irmãos, o nosso padre, né? Nosso padre que hoje ele é um evangelista de Jesus na rua, ele tem 97 anos e a esposa tem 96 e ele teve coronavírus no ano passado e maravilhosamente bem, teve algumas complicações, mas nada que chegasse à internação de 30 dias na UTI. Não. Então, dentro dessa oportunidade, meus queridos irmãos, este coronavírus, ele não pode, as portas do inferno não prevalecerão contra estas igrejas que somos nós. Aleluia, glória a Deus. É isso aí. Então, como eu havia dito anteriormente, como eu disse anteriormente, para a gente aprender, para a gente ter, eu creio que nós estamos tendo, eu creio não, eu tenho certeza que nós estamos tendo a oportunidade de aprender com essa pandemia. Eu tive vários aprendizados. Posso compartilhar um pouco aqui dos aprendizados? Primeiro grande aprendizado. Eu já tinha vivido essa experiência, mas não durante tanto tempo. Que o Senhor não deixa faltar aquele texto que fala que o justo, como é que é? De fé em fé, como está escrito, meu justo viverá pela fé. Mas aquele da descendência, eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência sofrer falta. Glória a Deus. Então, nós vivemos essa experiência. Eu fiquei sem trabalho de mais ou menos de março do ano passado até agora, março desse ano. Então, um ano desempregado e Deus moveu as coisas. Louvado seja Deus pelo auxílio emergencial. Nós conseguimos o auxílio emergencial, Deus nos abençoou. Eu sou microempreendedor, minha esposa também microempreendedora. Nós conseguimos 2 auxílios, tudo certo, tudo dentro da lei, nada de fora de legalidade. Eu fiz o meu cadastro e fiz o cadastro dela, os 2 foram negados de início, depois os 2 passaram. Nós conseguimos receber. De todas as parcelas que foram liberadas, nós não conseguimos receber as 2 últimas, por motivo de data de nascimento, essa coisa. Então, mas resumindo, tivemos o sustento financeiro da parte do auxílio até o final do ano. Amém. E também tivemos assistência na parte de cestas básicas. Sim. Recebemos cestas básicas também durante o ano. Amém. Como músico, porque eu sou músico. Aleluia. Então, como músico, a Prefeitura de Araguaína nos abençoou também. Aliás, Deus abençoou a Prefeitura, sim, que estendeu a bênção até a gente, e nós conseguimos também essas cestas básicas. Ganhávamos 2 cestas por mês. Aleluia. E a gente ainda conseguiu compartilhar com algumas pessoas, mas a nossa despensa, nem na época que eu mexia com muito dinheiro, nem na época que o pessoal achava que eu era rico, a minha despensa nunca teve tão abastecida. Aleluia. E sem trabalho. Então, o que se explica isso? É só Deus na nossa vida. Outra coisa, a nossa vida espiritual não estava ruim, mas estava uma vida espiritual parada. Eu com a minha esposa, nós estávamos naquele marasmo espiritual, sabe? Aquele barco navegando, aquelas águas tranquilas, mas nada acontecendo, nada de bom, e a gente naquela angústia, as coisas, apesar de não estar faltando nada, mas as coisas não estavam fluindo, principalmente entre nós. Então Deus deu a direção para ela de a gente passar a ler um capítulo da Bíblia todos os dias. Aleluia. E além disso nós acrescentamos a oração também todos os dias. E através disso Deus nos reaqueceu espiritualmente, reavivou a nossa fé, nos trouxe a esperança, nos trouxe mais esperança no caso, está nos trazendo paz no nosso lar, paz na nossa família. Amém. Várias situações difíceis, Deus já nos deu entendimento para resolvermos cada uma delas. Então, louvado seja Deus, não por a pandemia, mas pelo aprendizado que esse período da pandemia nos trouxe em particular, para nós. Pastor, eu queria só
acrescentar uma coisa que veio ao meu coração Glória a e Deus. isso é tremendo, porque até me dá uma travada na voz, porque, Glória a porque é Deus. assim. Isso, meu pastor, significa, sabe o quê? Meus irmãos, vocês sabem o que é que significa isso? É dependência de Deus. Quando nós dependemos dele, ele não nos deixa órfãos. Glória a Ele Deus. não permite que nós passemos por situações vexatórias. Glória a Deus. De jeito nenhum. E o que eu vejo aqui no relato, na palavra, é a dependência. Dependa, meu amado irmão, minha amada irmã, dentro da sua casa, faça o culto do lar, faça aquilo que você pode fazer com a sua família. Glória a Deus. Dentro do recesso do seu lar. Amém. Não precisa Glória contar para o pastor, não precisa. Faça. Ah, eu vou começar amanhã. Não, faça agora. Use esse vídeo para você tomar uma posição diferente. Você está vendo um testemunho. Você está vendo, meus queridos irmãos, testemunho. Glória a Deus. Nós estamos fazendo aquilo que Deus pediu que nós fizéssemos. Nós estamos dependendo dele. Glória é lindo, a Deus. pastor João. Amém. Essa dependência de Deus. Glória a Deus. Esse entendimento sobre se colocar na dispensação de Deus para que ele supra as nossas necessidades. Eu comparo isso, pastor João, com aquele homem que plantou uma lavoura e ele pegou aqueles pés de milho, né? Aquela plantação de milho que ficava perto da casa dele, todo dia ele ia lá cavucar a terra. Não nasceu nada, meus irmãos. Por quê? Porque ele não dependeu de Deus. E o que nós estamos propondo para vocês é dependência de Deus, através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, meu pastor. Glória a Deus. Aleluia. E através disso, dessa ação, Deus está trazendo trabalho. Estou trabalhando num ramo muito próspero atualmente, que é com energia solar. É um ramo que cresceu, um segmento que cresceu 70% na pandemia. Deus já tinha colocado esse desejo no meu coração de estudar sobre isso. Então, quando o irmão me convidou para fazer a parceria, eu já tinha 3 anos que estudava sobre o assunto. Aleluia. Olha como Deus é perfeito. E aí, nesse período de pandemia, eu também reforcei um pouco essa parte. E aí, quando ele conversou comigo, ele falou, não, meu irmão, você está prontinho, vai para a rua, vai vender projeto, vai fazer orçamento. Glória a Deus. Então, Deus tinha me preparado. Então, olha só quantas oportunidades perdidas nesta pandemia. Quantos casais estão dentro de casa sem ter nada o que fazer, brigando uns com os outros, os filhos ali. Ou seja, vamos aprender a viver como família. Olha só a oportunidade que Deus está nos dando de aprender a viver como família. E outra coisa, pastor. Sim. Nos ensinamentos da Bíblia, as primeiras igrejas da época do período de Jesus, ou após Jesus, as primeiras igrejas eram onde? Nas casas. Nas casas. Olha só, irmão, faça da sua casa uma igreja. Hoje as minhas atividades aqui normais, como igreja dentro de casa, para mim sair de casa para o trabalho 8, 9 horas, eu tenho que levantar 5, 6 da manhã. Amém. Para fazer, porque tem o período de leitura, tem o período de reflexão, tem o período de entendimento da palavra, daquilo que Deus traz para nós. Tem o período de oração, de joelho. Vamos dobrar os joelhos diante da presença de Deus. Vamos descer para que Deus cresça em nós. O orar de joelhos eu acho muito importante. Sim. Porque a gente se diminui, a gente se derrama na presença do Senhor. A gente desce para que Ele cresça em nós. Entenderam, meus amados? Aleluia. Parece que parou de novo, pastor. Oh, Jesus. Calma, meu pastor. Não, parou não. Ok, pensamos que a gravação teria parado aqui, mas parece que não parou não. Glória a Deus. Vamos seguir em frente então. Então,
de início dessa parte é isso, meus amados. Então, eu creio, eu estou levando para a minha vida como aprendizado esse período de pandemia. Então, grandes aprendizados a gente pode ter aí. E esse negócio do fica em casa, então vai para a igreja, né? Vai para a igreja é a sua casa. Amém. Faça da sua casa uma igreja. E aí sim, realmente o ficar em casa vai fazer sentido. Sim. Porque se você quiser fazer da sua casa uma igreja, tem muitas atividades para fazer. Sim. A Bíblia é imensa. É imensa. Dá para ler um capítulo, 2, todos os dias. Filmes, quantos filmes edificantes nós assistimos nesse período. Assistimos os 10 mandamentos, sim. Assistimos Quarto de Guerra, assistimos muitos filmes edificantes. Então Amém. Foi um período que a gente despertou para aproveitar um pouquinho tarde, mas despertamos, graças a Deus. Amém. Deus nos despertou para isso. Amém. Então é isso, é aproveitarmos o melhor dessa terra. Nós não estamos aqui, e um desejo particular que Deus colocou no meu coração, não é proibir ninguém de nada. Não é dizer, você não pode assistir uma televisão, você não pode ver a internet, você não pode ver isso, você não pode ver aquilo. Não é esse o entendimento que Deus trouxe para mim. O entendimento é, use com sabedoria. Aleluia! Aprenda a usar a internet com sabedoria. Aproveitando esse período, eu já não vejo televisão em casa mesmo. Eu já via praticamente só o jornalismo, aí deixei de ver, porque o jornalismo está na palma da mão também. Se você precisar, está aqui. Sim. Então, não vamos dizer, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Esse não foi o ensinamento que Jesus deixou para nós. Sim. Senão ele teria nos tirado do mundo, como você falou. Exatamente. Ele não orou assim. Como é que é a oração dele? A oração é, não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Os livre do mal. O celular está aqui na sua mão, meu amigo, meu irmão. O mundo está aqui em sua mão. Você escolhe se você quer o bem ou você quer o mal. Está aqui. Tudo hoje na internet tem gente ensinando tudo. Quantas pessoas se profissionalizaram nesse período de pandemia, vendo vídeos na internet. Eu assisti uma palestra com um irmão, um pastor, ele disse, eu faço tudo quanto é curso na internet, faço curso de tudo, porque tudo está de graça lá. Ou seja, não precisa nem fazer curso de tudo, mas faça curso daquilo que você tem alguma afinidade, que você acha legal, se você gosta de bolo, se você gosta disso, se você gosta de fazenda, tem alguém ensinando lá como é que se cuida de uma fazenda. Sim. Se você quer dentro da fazenda criar peixe, tem alguém ensinando como é que se faz, como é que se cuida, como é que se faz, como é que se usa uma fazenda para criar peixe. Se quer criar gado, tem alguém ensinando. E se quer aprender de Deus e servir a Deus, também tem alguém ensinando. Amém. Como nós aqui, estamos aqui passando as nossas experiências, né? Eu estou passando a minha experiência de Deus para vocês. Eu tenho um canal no YouTube que chama Total Música e Vida. O objetivo desse canal é o quê? É usar a minha experiência de vida, compartilhar essa experiência com vocês, principalmente na parte de música. Eu sou professor de música, eu lecionei música, eu toquei mais de 30 anos na noite. Amém. Eu toco vários instrumentos. Eu toco bateria, que é o meu instrumento principal, eu toco contrabaixo, eu toco violão. Esses três, eu tenho um certo domínio sobre os três. Aleluia. Mas eu toco também, eu consigo ensinar uma pessoa que não sabe tocar teclado, que não sabe tocar piano, eu consigo ensinar ela, porque eu conheço os acordes do piano. Eu consigo ensinar uma guitarra, porque eu conheço os acordes da guitarra, basicamente são os mesmos do violão. Amém. Então eu conheço só a maneira de tocar, que muda um pouco, que é diferente. Eu não toco viola porque nunca me interessei pela viola, mas se precisar ensinar, a gente vai atrás dos primeiros acordes e vamos ensinar também. Sim. Então o importante é a gente utilizar a experiência de vida que a gente tem em prol do outro, em prol dos irmãos. Então essa foi a intenção da criação do canal Total Música e Vida. Se você digitar na internet, é o primeiro que aparece. E também agora na parceria com o Jesus na Rua.
Nós já nos conhecemos há mais de 30 anos e Deus nos aproximou também agora, recente, nos reaproximou. Reaproximou, é. E Ele me veio com o convite para colaborar com o projeto, para estar junto com o projeto, e estamos nós aqui. Esse é o nosso primeiro vídeo, né? Quem sabe daqui a alguns anos a gente vai ver esse vídeo e vai sorrir, né? E vai sorrir, né? Sorrir. Mas não, como que nós fizemos aquilo? Como que nós tivemos coragem, né? Exatamente. Mas o importante, meus irmãos, é começar. A gente precisa começar. É verdade. Muita gente tem medo, eu vejo no exemplo de tocar. Muita gente chega para mim e fala, tocar é difícil, tocar é fácil. Como que eu vou dizer se é difícil ou fácil? Isso não depende de mim. Depende Sim. da pessoa. Depende se a pessoa tem o dom. Depende se a pessoa vai se dedicar. Que às vezes a pessoa nem tem o dom, mas ela se dedica. Sim. Ela faz tudo o que o professor pede, então ela acaba se tornando um músico, porque ela se dedicou. Ela não tem tanto dom, não tem tanta facilidade como aquele outro, mas ela se dedicou e vai. E assim é a vida. E assim são os ensinamentos que Deus traz para nós. O texto de hoje, apesar da gente ter fugido bastante do início... Isso é vida, meu pastor. Mas é a vida. É a vida. É a vida. Mas aqui fala de vida, aqui fala Sim. de salvação. Sim. Esse texto é basicamente para aqueles que ainda tinham dúvida, como os discípulos que andavam com Jesus. Como é que os discípulos que andavam com o próprio Jesus ainda tinham dúvida de para onde eles iam? Sim. Mas isso nos faz entender as dúvidas que você aí, meu irmão, que está do outro lado da tela, também tem. Sim. Né? As dúvidas que muitos cristãos ainda têm. Ainda tem. Servem a Deus, são cristãos, são tudo, mas quando você pergunta, não, se você morrer hoje, para onde você vai? E a pessoa já, opa, não, se morrer. Não, morrer não. Então a pessoa já toma um susto. Deixa eu ir para cá um pouquinho mesmo. Exatamente. Isso. Então a pessoa já toma um susto. Por quê? Porque normalmente quando a pessoa tem muito medo de morrer, se for cristão, ele não tem certeza da salvação. Sim. Porque não tem lógica, tem, pastor? Não. Inclusive, tem algumas situações, meus queridos irmãos, que o pastor sabiamente trouxe um exemplo muito antigo lá da fornalha em que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados dentro. Para vocês terem uma ideia sobre aquela fornalha, o tanto que era o calor daquela fornalha, os soldados que foram jogar eles dentro morreram queimados. Meu Deus. Eles morreram queimados quando foram jogar eles dentro. Do tanto que o calor... Do tanto aquecida 7 vezes mais. Aquecida 7 vezes. O que é que nós entendemos disso, meus queridos irmãos? Dependa de Deus. Glória a Deus. É simples. Não tem... não, eu vou orar na madrugada, eu vou orar não sei aonde, eu vou fazer uma caminhada a pé para Deus me ver de 200 quilômetros. Não precisa. Aqueles homens nem tiveram tempo de fazer qualquer coisa. Foram jogados e aqueles que jogaram eles morreram. Morreram queimados. Meu Deus. O que é que a gente traz hoje com isso aqui? E o pastor, eu usei o exemplo desse irmão nosso, que é evangelista do Jesus na Rua, lá da Toscana, da região da Toscana. Meus irmãos, sabe quantas 1000 pessoas morreram ao redor da casa desse homem na Toscana? A Toscana é aquela região da Itália que as pessoas eram carregadas em caminhões. Era 30, 40 caminhões com uns 20, 30 caixões. Eram vizinhos dele. Agora, detalhe, ali morreu gente de 40 anos e ele tinha 96. Imagina como é que ficou a cabeça desse homem. E o que eu quero dizer com isso? Ele dependeu de Deus. Você pode, dependendo de Deus, se irmanando com Ele e fazendo o que é correto na presença dEle, mudar a história da vida da sua família. Amém, meu pastor? Amém, glória a Deus. Então vamos continuar aqui com o texto, vamos para o verso 4. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou.
Amém. Aqui ele estava falando para os discípulos, estava dizendo, olha, vocês já sabem o caminho. Mas parece que tinha alguém que ainda não tinha certeza desse caminho. Exatamente. Concorda? Sim. Então Tomé, o irmão Tomé, como diz o pastor Adilson, o irmão Tomé é abençoado. O irmão Tomé chegou e falou, Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai. Só que Tomé aqui está falando pelos outros. Será se os outros não sabiam para onde iam também? Eu creio que talvez tivesse algum daqueles irmãos que tivesse a certeza para onde ia. Mas Tomé aqui falou Ele representou aqui todos os discípulos e disse. Então Tomé perguntou, né? Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E aí vem a resposta de Jesus, né? Eu sou o caminho. Mas que caminho é esse? Qual é esse caminho? É o caminho que leva à salvação. É o caminho que leva ao céu. É o caminho que leva a Deus. Se você não estiver no caminho, você não vai conseguir chegar ao Senhor. Porque aqui tem um detalhe muito interessante. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade. Qual é a verdade? A verdade é Ele é a verdade. Jesus é a verdade. Amém. A palavra de Deus é a verdade. E a vida. Que vida é essa? A vida eterna. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E aí ele fala, ninguém... Eu já vi várias pessoas falarem desse texto e falar, ninguém vai ao Pai, senão por mim, mas não é vai. Ele diz, ninguém vem. Glória a Deus. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aleluia. Então Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém se achega a Deus se não passar por Ele. Mas por quê? Eu não posso me apegar ao irmão Adilson? Não. Eu posso me apegar ao irmão João Carlos? Não. Você pode se apegar a Jesus. Amém. Porque Ele é o único que pagou o preço pela nossa salvação. E olha que preço. Preço de sangue. Preço de crucificação. Porque naquela época, o pastor Adilson pode me auxiliar aqui nessa parte, a crucificação não era simplesmente uma morte, mas uma morte humilhante. Humilhante. O instrumento cruz no Império Romano, ele foi usado para diminuir o povo hebreu. Eles não entenderam. Os hebreus não entenderam. Quando condenaram Jesus Cristo, porque é o seguinte, só era morto na cruz aquelas pessoas que eram os piores bandidos que tinham na época. Vamos imaginar hoje sendo... Quem é esses bandidos? Nós tivemos, ao longo desses anos, bandidos que se tornaram famosos, tipo... como é que eu vou lembrar aqui de um aqui? Aquele cara aqui de Goiânia que estuprava aquelas mulheres. Eu lembro do caso, mais ou menos. O maníaco do parque. Um maníaco do parque que ia para a cruz. Que era para ver, as pessoas verem a humilhação daquele homem antes da morte. E detalhe interessante, se ele não morresse com o açoite que ele levava antes, ele ainda era quebrado as pernas. Ou então ele ficava 3 dias para morrer, em cima, pendurado na cruz, e ele vivo. Era uma dor dilacerante. Meu Deus do céu. Para vocês terem ideia, quando Jesus Cristo chorou o sangue ali, não foi a pior parte. A pior parte foi quando ele, ali na cruz, teve o seu corpo esmagado pelos nossos pecados. Misericórdia. O corpo de Jesus Cristo, meus queridos irmãos, ficou sem forma. Porque Isaías falou
homem de dores, beleza alguma havia em seu rosto, homem de quem as pessoas viravam o rosto de tamanho horror que é o flagelo da cruz. Meu Deus. Pastor, mas nós temos 2 homens que estão atrás de Jesus Cristo e que foram para a cruz, mas eles não foram condenados pelo aparelho romano através dos judeus. Aqueles homens só foram condenados. E Jesus Cristo, ele foi condenado pelos judeus através do aparelho romano. Então, Jesus Cristo sofreu infinitamente mais do que todas as pessoas que passaram pelo evento da cruz, pastor. Meu Deus. E isso é uma coisa assim que a gente fica... Aquele filme de Mel Gibson, meus irmãos, ele não mostra 1% do que aconteceu com Jesus Cristo. Tudo aquilo ali não é 1%. Porque Jesus Cristo, ele tomou... o judeu não podia, se condenado pelos romanos, tomar 40 chibatadas. Era 40 menos 1, 39. Quando ele é condenado pelos judeus, ele leva aproximadamente 2.000 chibatadas com um instrumento de toda a diversidade que você imaginar. 2.000 chibatadas. Uma pessoa comum só levava 39. Meu pastor? Então, tamanho é a situação que Jesus Cristo viveu. Tamanho o sofrimento que ele passou ali, Sim. que ele passou naquela cruz. Né? Sim. E tudo isso por quê? Para nos salvar, para nos dar a oportunidade da salvação. Esse é que é o caminho que Jesus fala aqui. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso são palavras dele, do próprio Jesus. Amém. Esse vem significa que o Pai está nele. Sim. E ele está no Pai. Então, vai seria se o Pai não estivesse nele. Aí, se eu não estiver com Jesus, eu posso dizer, ninguém vai ao Pai, mas se eu estiver com Jesus, eu vou falar, ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus, pelo Espírito Santo que está dentro de mim e dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então essa é uma palavra de salvação. Se você tem dúvida para onde você vai, você tem que repensar a sua vida cristã, repensar os seus atos e quem sabe até fazer uma nova confissão. Sim. Uma nova confissão. Eu não tenho problema nenhum em confessar Jesus todos os dias, todos os dias. Exatamente, nem eu. Todos os dias eu digo, Senhor, o Senhor Jesus é Senhor e Salvador da minha vida. Que também só o Salvador não completa a obra, ele tem que governar a nossa vida. Só salvar, dizer, Senhor, Tu é o meu Salvador. Não. Senhor, Tu é o meu Senhor e meu Salvador. O que eu declaro, o que eu aprendo quando eu digo meu Senhor? Eu digo que o governo de Deus, que o governo através de Jesus está em mim. Sim. E eu vou ser guiado por Ele. Então, por isso, meu irmão, minha irmã, quando você for dobrar o seu joelho, e eu aqui aconselho a você orar de joelho, se você nunca orou de joelho, te dou um conselho, eu oro particularmente, nós oramos todos os dias de joelho. Não lembro se nos últimos tempos teve algum dia em que a gente não dobrou o joelho diante do Senhor. Dobrar o joelho é nós reconhecermos que somos dependentes de Deus. Sim. E mostrarmos também para as forças malignas que elas não têm domínio sobre nós, porque quem domina sobre a minha vida, quem tem domínio sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa, é o Senhor. É o Senhor dos exércitos, é o Senhor Jesus. Certo, pastor? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, nós vamos falar com os nossos irmãos para que eles possam ter uma oportunidade de confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de suas vidas. Glória a Deus. Para que eles possam receber de Deus
essa mesma alegria, essa Amém, Senhor. essa Glória mesma a Deus. fé Glória que a nós Deus. temos e que nós estamos aqui confessando Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Amém. Meus queridos, nós vamos dar um tempinho para vocês, enquanto nós vamos dar algum aviso para que você chegue. Você que vai ver esse vídeo, está vendo esse vídeo agora, se achegue perto do seu telefone, se achegue perto. Tem um pessoal aí, meu pastor, que estão vendo esse vídeo na televisão. Glória a Deus. Tem um tal de Netflix, acho que é Netflix o nome, e eles sintonizam o Jesus na rua e eles veem esse grandão na televisão. Que bom, glória a Deus. E então, meus queridos irmãos, nós agora, eu vou pedir para o pastor João fazer uma oração, meu amado irmão e minha amada irmã, para você que quer confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Amém. Glória a Deus. Pastor, vamos fazer uma insinuação aqui. Sim. Digamos que eu estou hoje confessando, eu vou confessar Jesus pela primeira vez. Isso, então isso. faça comigo a oração, faça de conta que eu estou aceitando Jesus. Eu entendi, ouvi a palavra, entendi e quero confessar Jesus como Salvador. O apelo. Pronto. O famoso apelo. Então vamos lá. O famoso apelo. Glória a Deus. Irmão João. Sim. O senhor aceita declarar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Sim, aceito. Em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, o irmão João agora está escrito o nome dele no livro da vida. Amém. Nesse glória instante, irmão João, há uma festa no céu pela sua alma, meu querido irmão, que se converteu a Jesus Cristo. Glória e nós declaramos que você é aquele que a Bíblia diz que você é. Você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem. Amém. Você é nação santa. Glória a Deus. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Glória Nós a Deus. já agradecemos a Deus pela sua vida e pela oportunidade que você está dando a Jesus Cristo de entrar dentro da sua casa, meus queridos irmãos. E essa não é entrar de qualquer forma, é entrar pela porta que você abriu. Amém. Ele não toma, ele não usurpa, ele chega e faz da maneira correta. Da maneira correta, mas ele faz uma com coisa autorização, né? Ele entra com autorização. Isso. Essa é a palavra. É por isso que a gente precisa da confissão. Ou seja, a confissão, eu estou abrindo o meu coração, eu estou entregando a minha vida nas mãos do Senhor. Porque lá no passado, lá atrás, teve um homem que teve uma atitude e que a gente, toda a descendência, perdeu